Internautas da S News, hoje nós vamos falar sobre comunicação em tempos de pandemia. E para aprofundar esse assunto, nós entrevistaremos Vânia Lopes, ela que é fonoaudióloga, mestre em distúrbios da comunicação pela PUC São Paulo, especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, coach e também fundadora da empresa Verbo Vox, que trabalha no segmento da comunicação. É uma satisfação falar com você, Vânia. Muito obrigado por ter nos atendido. E antes de tudo, né, o que a pandemia está provocando de mudanças na comunicação? Boa tarde. Oi, Reinaldo, boa tarde. É um prazer enorme falar com você. A gente já trabalhou juntos e se cruzou pela vida aí várias vezes, e é uma delícia falar de Nossa, muito bom. comunicação, que é a sua área e a minha área, né? Uhum. O que a gente tem observado? No primeiro momento, a gente percebeu assim um certo impacto negativo. As pessoas ficaram isoladas e a sensação de que a gente não ia mais se comunicar, ia ficar preso em casa, ou todo mundo sem ter grandes comunicações. E a gente percebeu depois, com o passar do tempo, após esse primeiro impacto que foi meio negativo, a gente começa a perceber que as pessoas se viram, a gente teve que se virar em outras formas de comunicação. Então, o que a gente observa é que a comunicação ficou assim muito prejudicada neste primeiro momento. Num segundo momento, as pessoas começam a descobrir novas formas de comunicação. E neste terceiro, eu diria que a gente está no terceiro momento, é aquele que a gente descobre que a gente tem outras formas de se comunicar, mas a gente ainda tem muita dificuldade com essa comunicação nova, que na verdade não é tão nova, mas não era comum para nós, né? Pois é, Vânia, a gente tem, né, vários modelos de máscara, né? Então, nós estamos usando essa aqui, aliás, do nosso ateliê da música, do professor Everton de Matos, usa esse modelo de máscara, né, de algodão. Tem a tradicional máscara cirúrgica, né, e de outros modelos, né? Você vê também nas imagens, nessa foto aí atrás da gente. Qual é o desafio hoje de se comunicar, de conversar com alguém com máscara, Vânia? São vários desafios, Reinaldo. O primeiro deles é que a grande maioria fica muito incomodado pela respiração, né? Então, a gente limita a respiração tanto nasal quanto bucal. Uma boa parte da população usa máscara só na boca e não tampa o nariz, quer dizer, não resolve o nosso problema. O que eu sempre digo, o mais importante da máscara, ela é, num primeiro momento, o nosso protetor. Então, se é para proteção, o mais importante é tampar nariz e boca de uma forma boa, Correto. correta, para que a gente, né, não adquira esse maldito vírus que está por aí. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existem algumas dificuldades mais evidentes em relação à fala mesmo, propriamente dito. Então, enquanto você está com a máscara sem conversar, ok, as pessoas até se suportam por um tempo maior nesta condição. Precisei falar, aí começam os problemas. Problema para quem fala e problema para quem escuta. Então, é exatamente o que nós chamamos de distúrbio de comunicação, né? É difícil para quem fala, é difícil para quem escuta. O primeiro ponto importante, Reinaldo, é dizer que a máscara, ela abafa a voz. Então, você tende a ter que falar mais alto para que as pessoas entendam. Então, muitas pessoas sofrem com isso. Por exemplo, os idosos, pessoas deficientes auditivos, eles têm já um rebaixamento da audição que com a máscara fica muito difícil. Uma boa parte das pessoas faz leitura labial. Um idoso, por exemplo, que você pode ter em casa, um vô, uma avó, uma mãe, um pai, você fala, eles olham e observam a sua fala e fazem um pouco da leitura, e mesmo que não estejam completamente surdos, mas eles compreendem a fala. Quando você tampa isso, fica muito difícil. Então, a gente tem sentido muito o sofrimento dos idosos, de forma geral. Além deles terem sido isolados, eles estão sofrendo com as pessoas que chegam próximos a eles por conta de não poder tirar a máscara e eles não compreenderem a fala. Esse é o primeiro ponto, né? Ela tira, então, no volume, na intensidade, ela atenua até 12 decibéis, que é um número relativamente alto, dependendo do tipo de máscara,
E ainda assim ela tira o visual da fala. Então, Uhum. falar sem ver o outro é muito desagradável, muito O difícil. nosso cérebro, ele entende a mensagem completa porque também há uma leitura labial automaticamente, Ivani? Muito. Não só a leitura labial, mas a expressividade facial. Então, completamente diferente, né? Eu estou aqui falando, me mexendo e tal, e de repente, se eu coloco alguma coisa aqui, olha, abafa, não, abafa Uhum, totalmente, você não me vê. Olha, muda totalmente a minha comunicação uhum. facial. Né? E é por esta comunicação, Reinaldo, que a gente faz o primeiro contato. O primeiro contato é visual, as pessoas olham primeiro. Depois elas vão pela voz e, por fim, elas vão pelo conteúdo. Então, normalmente, esse impacto está gerando muita, eu diria assim, uma descompensação na comunicação. As pessoas estão tendo dificuldade, E não há sim. solução também, né, Vânia? Porque a Pois máscara é. é um item obrigatório de segurança E assim, sanitária. o que a gente tem que pensar não é uma solução no sentido de que nós não vamos resolver o problema imediatamente de tirar a máscara, mas nós podemos atenuar os problemas. Uhum. Né? O que eu chamo de atenuar? É fazer com que todo mundo pense que tem que falar melhor. Não é falar como se falava antes sem a máscara. Né? Então, quando eu digo falar melhor, por exemplo, eu posso falar assim com você muito rapidamente, você começar a me entender muito bem. Uhum. Se eu colocar uma máscara e simplesmente começar, oi, Renato, tudo bem? Como você vai? Não sei o que, eu falar tudo isso dentro dessa situação de vedar comunicação, a pessoa não entende. E cansa. Eu tenho ouvido muito Canso. gente que já está no dia a dia trabalhando e diz: eu me canso muito de falar com a máscara. Ou seja, imagine quem trabalha em balcão de atendimento de uma Pois é. farmácia, de um shopping center, numa loja. Complicado, né? A gente tem sentido na verdade, a gente fica até com dó de quem tem que trabalhar 8 horas, às vezes até um pouco mais, o tempo todo de máscara. O que a Uhum. gente sugere é que, de fato, saia de vez em quando, sozinho, em algum canto, possa tirar um pouquinho, relaxar, respirar um pouco melhor e voltar. Porque constantemente é muito cansativo. A pessoa precisa respirar com mais calma. Então, nesse aspecto, Reinaldo, dá para cuidar. Não dá. São algumas dicas. Olha, a primeira delas, respirar mais devagar, mais Uhum. pausadamente. Segunda dica, não adianta querer gritar, porque o grito, ele vem da garganta e a pessoa não projeta aqui. Então, o ideal é falar não baixinho, lógico, um pouco mais alto, Uhum. mas com uma articulação bem organizada. Então, eu tenho que falar, a gente brincava isso em tempos de faculdade, Uhum. falar com letra maiúscula, é abrir bem a boca. Não Uhum. adianta você fechar a boca e falar com essa máscara que te abafa. Uhum. Então, é uma das dicas importantes para quem é vendedor. Né? Vendedor tem isso, ele quer explicar alguma coisa e falar, é muito difícil. Então, ele tem que falar um pouco mais pausado, com a boca mais aberta Uhum. e tentar um pouquinho mais de volume. Agora, para quem fala muito, Reinaldo, isso é um problema, porque a pessoa fala, 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 ela Falar cansa. atropelado ainda é complicado, né? Exatamente. Então, a dica realmente é fale menos e Uhum. melhor. A ideia é essa, Até né? porque também ela vai estar tendo uma reserva, entre aspas, aí de oxigênio, né? Porque tudo isso influencia na Exatamente. comunicação, né? E a pessoa que também se comunica mal com a máscara, ela pode vir a ter um problema numa situação de emergência, num atendimento. O que a gente ouve é muito sério, né? E o que a gente interpreta errado também, né? Sim, por isso eu estou partindo do princípio, Reinaldo, assim, nesta fase, eu sempre penso nisso. Dizem que o silêncio, eu adoro essa frase, eu nem sei de quem foi, porque roda pelo WhatsApp aí, né? Uhum. O silêncio é a nossa primeira língua e que a gente deveria ser fluente nele. E Uhum. essa fluência do silêncio, ela se mostra necessária agora. A gente tem observado assim, quem tem que trabalhar, por exemplo, a máscara, tem que conversar menos com os colegas, menos contatos, porque você tem que reservar a sua voz para a sua comunicação no trabalho, porque esta sim é essencial. Né? Em casa, quando a gente chega e tira a máscara, facilita muito. Você, na sua casa, você pode ter contato com quem você convive mais tranquilamente. Agora, a voz para o trabalho, ela é essencial. E para isso, então, você tem que
de certa forma, se precaver fazendo um pouco mais de repouso vocal. Agora, a Vânia, para você, internauta da S News, que não conhece, ela desenvolveu por muitos anos um trabalho muito profundo de fonoaudiologia para os profissionais da TV Aliança Paulista, Rede Globo aqui de Sorocaba e TV Tem, do qual nós também trabalhamos lá por 7 anos. Também fomos alunos dela durante o nosso tempo na emissora, e ela preparava os profissionais. Como que funciona, né? Então, quando um profissional ele é um produtor dentro da redação de uma emissora de TV, como era na Globo aqui. Depois de um tempo, quando ele vai ser preparado para sair às ruas, se tornar um profissional de vídeo, então entra o papel da fonoaudióloga. Vânia, como que você está acompanhando hoje o noticiário dos profissionais de comunicação nas emissoras de TV, na Globo, que também estão tendo que se comunicar com a máscara e o microfone? Pois é, é um desafio muito maior, né? E a gente percebe a diferença. E, na verdade, a gente vê muitos jovens fazendo esse trabalho hoje, né? Às vezes, infelizmente, sem tanta experiência, porque as faculdades ainda não têm um treinamento muito bom para a área de comunicação oral, para fala. São pouquíssimos lugares que têm. Aliás, essa é uma disciplina que deveria haver dentro do curso de jornalismo, não, Vânia? Certamente. A gente não entende até hoje porque alguns lugares não tem, né? Em São Paulo, a gente sabe, a PUC de São Paulo, a gente sempre soube que teve. Eu acho que é fundamental e ajuda não só a melhorar a comunicação, mas prevenir problemas, né? Porque o profissional, e não é só o profissional de televisão, né, Reinaldo? É todo mundo que faz comunicação. Você está no. Hoje a gente fala que são os profissionais multimídias. Você fala para a internet, você fala às vezes em rádio, você fala em televisão, você fala pessoalmente. E o que a gente percebe hoje? Que os profissionais que se prepararam melhor durante o seu tempo de faculdade ou pós-faculdade, mas com uma facilidade de comunicação, eles também vão ter mais facilidade nessas novas comunicações, tanto online, nas diferentes mídias, quanto com a máscara. O que é difícil é uma pessoa que tem dificuldade já na comunicação do dia a dia, já tinha isso antes, e agora ter que usar máscara ou ter que falar em vídeos na internet sem ter um preparo, ela sofre muito mais. Então, o que a gente percebe é que a comunicação não é que mudou tudo e a comunicação vai ficar diferente, não. A comunicação é um processo, a pessoa vai melhorando, e conforme você vai melhorando, você vai se adaptando às novas mídias ou às novas situações, né? Então, uma pessoa que já falava bem antes dessa pandemia, ela teve muito mais facilidade na comunicação online, ela tem mais facilidade no uso da máscara, porque ela entende de comunicação um pouco melhor. Pessoa que não sabia nada, não entendia nada, e de repente agora coloca uma máscara e ainda tem que falar o microfone, é muito mais difícil, né? E a gente percebe essa dificuldade, né? Agora, Vânia, você é especialista em distúrbios da comunicação pela PUC São Paulo, né? Como que ficam os casos, né, dos pacientes graves de coronavírus que são entubados, ficam aí meses até nessa situação, conseguem superar a doença, voltam para casa, mas com problemas, justamente como reflexo, né, do período de internação, a traqueia comprometida, a comunicação a voz dessa pessoa não sai, ela precisa fazer um trabalho profundo de fonoaudiologia, fisioterapia. Como que o profissional de fonoaudiologia trabalha nesse segmento a partir desse instante? Então, é uma área que eu não atuo diretamente, mas a gente percebe que foi uma área da fonoaudiologia que evoluiu. A gente tem hoje nos hospitais, obviamente, alguns hospitais, mais nos particulares, infelizmente, ainda serviços de fonoaudiologia já atuando com esses pacientes, né? Pacientes em UTI, pacientes já um pouco mais graves, internados, e que precisam basicamente do trabalho inicialmente respiratório, tanto na fisioterapia quanto na fonoaudiologia. E também na parte depois de deglutição, que é o chamado, são os casos de disfagia que fonoaudiólogos atuam. O que a gente vai percebendo, Rinaldo, que qualquer situação, qualquer doença, qualquer patologia que mexa com a nossa respiração,
ela afeta diretamente a voz e a fala. Então, um dos princípios do nosso trabalho de fonoaudiologia na voz é sempre pela respiração, porque a pessoa que respira mal, ela fala mal, ela tem mais dificuldades de poder colocar essa voz. Então, uma pessoa que fica internada muito tempo, ela perde força muscular, e essa força é o que impulsiona esse sopro, né, na respiração para a fala, ela certamente vai ter mais dificuldade. Então, a gente percebe que provavelmente nós teremos pessoas sofrendo mais, né, mesmo após a sua recuperação hospitalar. Né? Ajudas serão necessárias nesse sentido. Alguns mais, outros menos, logicamente, né? Olha, com o fenômeno aí da internet, né, todas as pessoas buscando hoje, tem existem os jornalistas, os influenciadores digitais e todo mundo tem que se comunicar pela voz. Aí você já tem alguns anos que você fundou a sua empresa aqui na cidade. As pessoas estão cada vez mais tendo consciência da importância de se comunicar corretamente. Ela não precisa ser um profissional de comunicação, mas ela percebe isso? Sim, percebe. E o que a gente tem visto hoje, Reinaldo, eu estou com essa minha empresa de treinamentos, basicamente, né, de fala e voz, desde 2012. E o que a gente percebeu, eu achei que nessa época de pandemia ia todo mundo sumir, né? Porque eu falei, e agora? Como todo mundo falou, e agora, né? Mas, na verdade, foi o contrário, tem muita gente buscando, e eu tenho feito atendimentos online, somente por enquanto online, e a gente tem observado assim, as pessoas buscam ajuda, principalmente as que têm que trabalhar online. Né? Então, essa história do home office, tem gente, os professores, eventualmente, alguns tinham facilidade, a grande maioria não, de falar, né, para câmeras. Profissionais de várias áreas, as reuniões, é uma coisa muito interessante. A gente sabe que é um caminho que talvez não tenha muita volta. Muitas reuniões serão feitas online daqui para frente, porque se observou que pode ser muito mais produtivo, que pode ser muito mais rápido, que pode ser mais eficaz, né, do que Econômico também, né? Às Oi? vezes, econômico, né? Às vezes a Isso, matriz você da empresa economiza era em demais. outro estado, ela tinha que gastar Exatamente. a empresa com avião, hospedagem, né? Claro, então, e as empresas, de forma geral, as maiores, principalmente, já estavam nesse caminho. Agora ele apenas se solidificou. O que a gente percebe é que algumas pessoas ainda têm dificuldades nessa comunicação. Então, são essas pessoas que têm procurado esses treinamentos. Treinamentos para aprender a falar melhor online, para aprender a falar melhor em vídeos, para gravar vídeos. Então, tem várias pessoas fazendo aulas, palestras, treinamentos mesmo, né? Para quem dá treinamento, tem que fazer tudo isso online também não é simples. Então, esse público, ele aumentou. Pessoas que querem melhorar a comunicação de forma geral, os advogados, estudantes de direito têm procurado muito para poder já acelerar esse processo, porque mesmo não sendo presencial, a fala é um instrumento de trabalho, a fala e a voz, né? Principalmente a hora que ele for defender um cliente perante um juiz. Se ele não se comunicar corretamente, ele pode perder a ação, né? O Exatamente. E processo. mesmo que tudo, as pessoas falam, mas mudou online, não sei o que, eu falei assim, ficou mais difícil um pouco neste primeiro momento, mas depois pode ser que seja mais fácil. Quer ver, eu vou te dar uma informação muito bacana. As pessoas nas empresas faziam reuniões, às vezes, demoradíssimas, horas, e falam um e falam outro, que agora, com as reuniões online, é tudo mais planejado. As pessoas se Uhum. organizam para falar, tem sempre um líder, esse líder ele tem que trabalhar essa liderança nova de organizar essas reuniões, dar o tempo para cada um, não tem tanta interrupção, porque antes reuniões presenciais, um fala, outro fala, outro fala, agora não, cada um tem que falar na sua vez. Então eu Uhum. costumo dizer assim, para mim está sendo um aprendizado também, cada um fala na sua vez. Se precisar, mãozinha, eu quero falar, ergue a mão, é Uhum. igualzinho a gente aprendeu aquela educação à moda antiga, né? Que assim, não Correto. tem esse negócio de todo mundo falar ao mesmo tempo, né? Um fala, outro fala, então é importante Atropelam, né? Interrompem. isso. E a liderança começa a surgir agora. Quem é que pode liderar uma reunião online, né? E quem é que organiza isso? Porque senão vira uma bagunça.
Mas várias situações, as lives, por exemplo, né? Em determinadas situações, lives do Instagram, eles te dão 60 minutos cravados. Uhum. Isso é ótimo. As pessoas falam, ai, que pena. Todo mundo fala, ai, que pena, tá acabando nosso tempo. E brasileiro gosta de Gente, conversar bastante, né? 60 minutos é tempo pra caramba, não é? Uhum. Entre duas pessoas, por exemplo, conversando. Sim. Então, é muito bacana isso, porque a gente percebe que todo mundo vai se organizar. Nós vamos ter que aprender a falar menos ou mais, dependendo do assunto. Já vi live que acabou o assunto e não tinha acabado o tempo. Aí a Uhum. pessoa vira para outra e fala: Olha, então você quer falar mais alguma coisa? Não sei o quê. Verdade. É o que vocês, jornalistas, sempre fizeram, né? Você Sim, tem um sim. prazo, um tempo, e não deu, vamos falar mais. Ou então, não, tá justo, tá muito curto o tempo, vamos resumir. Principalmente em televisão, que são 3 minutos, um link, por exemplo, você tem que dar uma carga de informações grande, né? Uhum. E tempo justo. Então, eu tô gostando muito disso, Reinaldo, porque eu acho que as pessoas vão ter que aprender. Então, Uhum. nos nossos treinos, a gente trabalha muito assim: você tem que falar tal assunto e você vai gastar 2 minutos. A pessoa fala, 2 minutos? Eu falo, 2 minutos. Aí depois a gente fala, agora você tem 15 minutos para discorrer um tema. A pessoa acha que não, vai dar tranquilo, e às vezes não dá, às Uma vezes sobra. dúvida, Vânia, quando a pessoa tem essa dificuldade de se comunicar e você oferece esse treinamento, por exemplo, o desafio dela é conciliar o pensamento com a velocidade da fala e mais a respiração, tudo isso tem que estar equilibrado. E dentro do Tudo isso tempo que muito mais, você der, muito 2 minutos para falar. Porque, por exemplo, a gente costuma dizer, Rinaldo, dos 3 Vs da comunicação. Fala, o primeiro é visual, o segundo é vocal e o terceiro verbal. Quando você vai falar em público alguma coisa, a gente só se preocupa o que eu vou falar, como que eu vou falar. Esse é o verbal, que é, na verdade, o mais importante, deveria ser. Mas antes disso, a pessoa se mostra, às vezes, quando ela está, né, no visual, e ela fala, e tem voz e tem som. Então, a gente tem que pensar nas 3 coisas. Eu tenho que organizar minha fala, então, o que eu vou falar, o começo, meio, fim, quanto tempo. Eu tenho que organizar minha voz, então eu tenho que treinar essa voz com essa respiração mais organizada, para não ficar. Então, não sei o que, aquela coisa de respirar no meio do caminho. E, por fim, ainda, a gente tem que se arrumar de um jeito ou de outro, tem que pensar, você viu? É a luz, Uhum, é a roupa, é o fundo, é a frente, é o lado, é o som que uhum. vem de fora. Então, tudo isso nessa nova comunicação online é trabalho, dificulta, né, a vida das pessoas. Não facilita, não. O pessoal fala, ah, está em casa, está mais fácil. Não está mais fácil, está mais difícil. Mas por quê? Porque a gente não tem aprendizado ainda. Daqui a algum tempo vai ficar mais fácil. Certamente, a gente aprende, né? Esse visual, vocal e verbal, se eles não estiverem integrados, um líder, por exemplo, né, um gerente de uma empresa, ele pode ter dificuldade de não conseguir ser atendido pela sua equipe, porque não chegou a mensagem, não inspirou confiança, não inspirou até autoridade. Então, vou resumir tudo isso numa palavra que a gente tem que treinar, que eu chamo de comunicabilidade, que é que um líder ou qualquer pessoa, na verdade, precisa, ele precisa convencer. Se ele não convence, ele não tem autoridade, ele perde respeito e por aí vai. Então, qualquer pessoa, ao falar, ela tem que convencer. E convencer, Rinaldo, é pela fala. Uhum, Lógico que atitudes, posturas, tudo isso ajudam, mas quando você tem algo a dizer, você tem que dizer bem dito, né? A gente fala é bem dito, porque se não uhum. for bem dito, a gente simplesmente não convence. E não convencendo, as pessoas não tomam atitudes. Então, muitas vezes se fala, puxa, eu falei tanto, mas a pessoa parece que não entendeu, não ouviu, não sei o quê, porque não foi convencida de que aquilo é uma mudança que ela tem que fazer. E a fala carrega isso. Por isso as pessoas precisam trabalhar a sua comunicação, porque quando eu falo, eu quero que as pessoas, não que elas sigam o que eu estou falando simplesmente, mas elas têm que entender o que eu estou falando, Uhum. compreender todo o contexto e, obviamente, se eu fui convincente, ela vai fazer aquilo que é proposto, né? Para concluir, Vânia, na sua avaliação, a internet, ao mesmo tempo que estimula um pensamento fragmentado, né? Tudo muito rápido, isso também é ruim para o processo de comunicação?
Essa Temos síntese dois lados. virtual do pensamento que você tem que ter você tem que ter um pensamento virtual sintetizado para se comunicar ao mundo real. Isso é complexo, não é? É complexo e vou um pouco além. Quando a gente fala em trabalhar a comunicação, Reinaldo, a gente fala das duas coisas, umas coisas assim interessantíssimas que a gente vai vivendo e aprendendo. Tudo na vida você pode analisar e pode sintetizar. A gente fala que são as duas situações de comunicação fundamentais. Uhum. Quando alguém chega para você e fala assim, bom, você já fez todo um trabalho de pós-graduação e tal, você fica anos em cima de um assunto. Aí depois você vai apresentar aquilo numa entrevista ou em qualquer lugar e a pessoa fala, você tem 10 minutos para falar sobre aquilo que você estudou durante 2, 3 anos, às vezes. Uhum. Então, isso é uma síntese, você tem que sintetizar. Agora, a gente só consegue sintetizar aquilo que você analisou um dia. Então, não adianta a gente querer que as pessoas saibam resumir algo que ela não domina. Por isso é interessante, você tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. A gente está aprofundando todo mundo na sua área. Isso não interessa a área, pode ser, não estou falando de pós-graduação, não. Estou falando do cara que vende, por exemplo, uma televisão lá na loja. Se ele Uhum. não souber muito bem o assunto daquela televisão, ele não vai conseguir resumir. Ele não vai conseguir convencer você de que aquela televisão é melhor do que a outra. Até o jeito de se aproximar do cliente, se ele chega com um tom de voz muito agressivo, intimidatório, o consumidor sai correndo, né? Exatamente. E assim, é voz, é visual, é aquilo que a gente chama de empatia, né? Ajudar o outro no que o outro precisa estar no lugar dele se sentir. Então a gente diz que comunicação é tudo isso. Tem empatia, mas também tem simpatia, né? O Uhum. pessoal de vendas, eu falo, gente, a simpatia é tudo. A hora que você traz a pessoa para perto de você e aí você consegue convencer das coisas que você tem, né, a dizer. E ao contrário, muitas vezes a pessoa acha porque ela entende então tudo daquela televisão, vamos dar o exemplo da televisão, ela acha que ela já sabe tudo, então tudo tá, mas às vezes ela não tem esse acolhimento que você falou. A voz não está agradável, ela não sorri, ela se mostra uma pessoa enrijecida. Então tudo isso com a máscara ainda fica pior. As pessoas brincam e falam, agora é bom porque eu não preciso sorrir, eu estou sem máscara. Engano, a gente sorri com os olhos. Quando você sorri Uhum. também aqui, você sorri nos olhos. Então, se a pessoa está emburrada, mesmo de máscara, a gente percebe, né? Porque os olhos comunicam. O rosto não é só boca, tem mais coisa para comunicar, né? Então, eu Aliás, acho que tudo a é gente, bom. a gente pode incluir aí, Vânia, também aquela situação que a comunicação hoje é afetada por conta da máscara, ou então é da questão da verbalização, como você disse, do visual, né? E do vocal. Relacionamentos em crise, isso se agrava também, num momento como esse? Levante, não, não levante a mão quem não sofreu um pouquinho nessa fase. Uhum. Por conta de convivências a mais, convivências de tempos exagerados. Então, voltamos naquilo. Quantas vezes a gente tem que pensar, é melhor ficar quieto do que falar, né? E Uhum. a gente tem mesmo relacionamentos com dificuldade, porque acho que nunca a gente teve tanto tempo, quer dizer, exceto quem trabalha em família, por exemplo, tem, né, Já está casais que trabalham acostumado, juntos, sim. familiares, tudo junto, mas não é a grande maioria sai para trabalhar e volta no fim do dia. Então facilita muito a comunicação, Quer porque dizer você que um casal que não esteja acostumado com essa convivência e o estresse, essa carga emocional de isolamento social, somado a um tom de voz aí que começa a ficar mais tenso, mais agressivo, pode contribuir também para o desgaste da relação pela questão e da aí comunicação. exatamente, não só entre casais, mas eu diria entre pais e filhos, entre irmãos, está todo mundo, assim, a gente brinca, fala, né, com os nervos à flor da Cor da pele. pele. Quando os nervos vêm à flor da pele, a fala sai, né? Uhum. Quantos de nós já estamos, sabemos disso, estamos vivendo isso e temos que nos cuidar, porque de um jeito ou de outro, às vezes é preferível ficar quieto, às Uhum. vezes é preferível baixar o volume. Né? Quantas vezes, agora você falou isso, eu lembrei, o que tem de comentário de vizinhos. Os vizinhos não se ouviam tanto. Agora um Verdade. ouve o outro. Uhum. Desculpa. Ouve vizinho de cima queimando em prédio, de baixo, do lado.
Correto. Casas escutam uns aos outros. No começo da pandemia, falaram que tinha gente que ouvia música muito alta, pelo amor de Deus, ouvindo. Então você começa a ver conflitos de comunicação, porque as pessoas não sabiam o que fazer, não sabem ainda às vezes, né? A gente tem que se cuidar, tentar amenizar. No momento de tensão, a primeira dica para uma pessoa evitar complicar ainda mais aquela situação é respirar mais pausadamente, porque senão essa respiração ofegante ela vai refletir no processo de comunicação. Né? Exatamente. Então, é bem isso, a respiração. Sabe aquela frase, Rinaldo, antiga, que diziam, quando você estiver tenso, nervoso, para, conta até 10, respire e conta até 10. Uhum. Vale, eu acho que vale muito. A gente para, respira e no contar até 10, a gente abaixa um pouco o nosso nível de estresse, né? Aumenta a oxigenação cerebral e abaixa um pouco o nível de estresse. Isso eu acho fundamental. E vale aquela segunda dica que eu usei lá no começo, a voz, ela tem que ser cuidada, com máscara, sem máscara, em qualquer situação. Né? A gente está tendo, inclusive, essa época agora de ar seco, então muitos profissionais perdendo voz por conta de não estar sabendo usar. Então, o que a gente sempre fala, tem que controlar, porque a voz, ela não foi feita, primeiro, para falar o dia inteiro sem parar. Então, os professores são os que mais sofrem em relação a isso. Aí, quando falar, agora não vai ter mais aula presencial, vamos para as aulas online. Piorou, porque daí o professor sofre mais. Aliás, quando voltarem as aulas, aqui está essa polêmica, Vânia, o professor vai ter que ministrar aula de máscara. Isso vai ser um problema sério, não? Seríssimo, seríssimo. A gente não sabe nem. Eu fico com vontade até de já oferecer treinamentos nas escolas. Sim. Duas coisas vão ser importantes. Professor com máscara vai ter que usar microfone, porque senão ninguém vai escutar as crianças. Ele vai acabar com a voz dele, né? Vai acabar com a sua voz. Eu já era adepta do microfone em escolas há muitos anos. Eu orientei várias escolas e durante muitos anos uma mesma escola aqui em Sorocaba, e eu era plenamente a favor do uso do microfone. A gente tem hoje um microfoninho, Reinaldo, que ele é individual, ele é assim, tipo uma pochete, não sei se já viu, chama kit professor. A pessoa põe na cabeça e a caixinha de som sai nessa pochetezinha. Isso vai ser importantíssimo na hora que voltarem às aulas, porque não tem como reter a atenção de crianças, principalmente, e de jovens, se for em uma quantidade maior, se a sua voz está abafada, se a sua voz não tem comunicação visual, né? Então, eu acho que, assim, é uma das coisas que nós temos que repensar na educação. Tem que ter microfone, sim. Porque senão serão muitos profissionais com licença médica aí por afastamento por causa da voz, né? Sem contar o estresse, né? Que você junta tudo, no final é o que dá a síndrome que eles falam do burnout. Você chega uma hora que você já não quer mais nem trabalhar, porque está ficando difícil demais, né? E, infelizmente, a educação sofre muito nesse sentido. A comunicação é o que mais pega professores. Isso antes da pandemia. Agora, imagine agora no retorno, né? Vai ser bem mais difícil. Legal, olha, você pode ter uma base, né, de como que funciona todo o processo de comunicação, de disciplina com a voz e consciência da sua própria voz, com a fonoaudióloga Vânia Lopes, ela que é mestre em distúrbios da comunicação pela PUC São Paulo, especialista em voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, coach, e também fundadora da Verbo Vox, escola, empresa de treinamento voltada para a comunicação. Vamos torcer para que realmente essa pandemia seja superada por todos nós e que aprendamos com essa situação e que também possamos nos comunicar melhor, né, Vânia? Muito obrigado. É isso. Agradeço a você, então, e fico à disposição também. Torcer para que todo mundo fale bem e fale melhor. É isso aí.